Olá, misses e misters do meu Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou a Pami Correia e hoje eu vou te contar o que vai acontecer com você caso você não solicite a pensão. Isso que eu tô te falando aconteceu comigo e acontece com a maioria das mulheres ou dos homens, vai saber, né? A maioria das mulheres no caso aqui. Por quê? A gente tende sempre a acreditar, quando a gente termina um relacionamento, a gente sempre tende a acreditar nas palavras daquela pessoa, a gente tende a acreditar na boa índole daquela pessoa, a gente fala assim, não, eu vou acreditar na palavra dela, não, ele sempre foi legal comigo, ele sempre foi um homem de palavra, ele sempre foi isso, foi aquilo e aquilo outro e tudo mais, eu vou acreditar, ele vai continuar me ajudando, ele sempre foi bom. E sabemos também que sempre quando há esse rompimento, o rapaz tenta convencer a mulher de não entrar na justiça. Isso daí é muito comum. Então, sempre tem aquela conversinha, ó, se você entrar na justiça, você vai receber muito menos. Se você entrar na justiça, o juiz vai te determinar que eu te dê 100 reais, 200 reais, e você vai ficar aí na pindaíba, você vai se lascar todinho e tudo mais. Uma certa ameaça, né, para que você não entre na justiça, para que você não procure os direitos do seu filho. Então sempre rola essa ameaça, tá? Não é uma coisa que aconteceu só comigo, não. Acontece com a maioria aí das mulheres aí do Brasil, das mães solos do Brasil. Ele vai dizer pra você que você vai entrar no prejuízo caso você entre com o pedido de pensão alimentícia e blá, 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 blá. Aí você acredita na boa índole do rapaz. E na maioria das vezes é porque você ainda tem uma certa vontade de que aquele relacionamento dê certo, na vontade que ele volte pra casa, ou que ele olhe pra você como uma boa pessoa e tudo mais. E aí você vai empurrando com a barriga e vai caindo na lábia dele, né? Vai falando assim, não, vou fazer o que ele quer aqui porque isso daqui é só uma fase, ele vai voltar e tudo mais. Ou então você quer ficar no comodismo, vou mexer com isso não, vou mexer com justiça não. Todo mês ele paga certinho, não vou esquentar a cabeça com isso não. Ou então você acredita, não, Deus proverá, ele vai pagar porque Deus proverá. Mas Deus, ele também colocou capacidade nas pessoas para fazer a justiça, para determinar as leis, né? Então, por isso que a gente precisa ter fé e fazer a nossa parte, né, também. Então, assim, nesse caso da pensão, eu acredito que a gente precisa fazer a nossa parte o quanto antes, porque não dá pra gente acreditar na palavra dos homens, e ainda mais quando eles saem de casa e vão ter um relacionamento com uma outra pessoa. A mente vira. Certamente não serão mais as mesmas pessoas com as qual você se casou, né? Não tem como você acreditar. Principalmente se aquela pessoa estiver traindo você. Se ele trai, se ele mente, se ele engana, ele vai continuar fazendo isso. E você vai acreditar que ele vai continuar contribuindo com a pensão, né? Não, nessa parte aqui eu vou cumprir a minha palavra. Em todo o resto eu não cumpro não. Mas isso aqui, minha palavra vale. Gente, a palavra não vale, né? Se a pessoa está acostumada com mentiras, com traições e com engano, a palavra daquela pessoa nada vale. Então, fica atento aí, não fica nesse mundo de ilusões não, tá? Então vamos cair pra real, vamos jogar a realidade, o jogo é a Vera. Neste meio tempo, muita gente vai falar muita coisa pra você, né? Vai falar coisa pra te desanimar, vai falar coisas que você não... assim, que você quer ouvir, não, é isso mesmo, não arruma problema, não arruma confusão, não. Então, às vezes essas palavras são até cômodas pra você, né? São boas, assim, de você ouvir, porque você não quer ter trabalho. Mas vou te falar uma coisa, você é refém das suas escolhas, né? Então não adianta falar que a cigana te enganou. Então, se você escolhe não entrar na justiça e essa pessoa para de te dar a pensão e você fica na pindaíba, saiba que foi uma escolha sua também. Não se vitimize depois. Então, assim, eu tive essa escolha, eu optei por isso, por acreditar que aquilo ali ia sempre acontecer. Até que não aconteceu mais, eu tive aí que às pressas correr atrás do meu direito para não ficar na pindaíba, para não... porque é muita sacanagem, né? A pessoa faz de má fé, ela sabe que você precisa daquilo, que você necessita daquilo, né? E eu ainda tinha como suprir as necessidades da minha filha. Imagina quem não tem. Eu imagino se você precisa daquilo ali para comprar o arroz e o feijão. Então não fica na mão do cara, não fica na mão da mulher, se no caso você recebe a pensão dela, né? Procure os seus direitos, mesmo que seja determinado menos, mas que seja um pouco que é certo.
do que um muito duvidoso, né? Então, assim, pensa nisso. Um pouco certo é melhor do que um muito duvidoso. Então, você recebe muito no mês, mas naquele outro mês você não vai receber. Você tem que ficar implorando, tem que ficar pedindo arrego, pelo amor de Deus, pra você receber alguma coisa. Você acha que isso é vida? Não é, né? Melhor você receber um pouco todo mês que você sabe, você pode contar com aquilo, você pode se planejar com aquilo, do que você ficar aí, né? Tentando receber alguma coisa que às vezes não vale a pena, porque criança come todo dia, né? Criança vai ao banheiro todo dia, criança precisa de sustento todo dia. E eu digo mais, sabe o que você vai receber nessa briga toda? Quando você não se coloca nessa luta, não por você, mas pelos seus filhos, pelo alimento dos seus filhos, pelo direito dos seus filhos, pelo sustento dos seus filhos, sabe o que você recebe? Você vai receber muita dor de cabeça, humilhação, muito estresse e muito prejuízo. Isso que vai acontecer. Quando, principalmente, assim, se aparecer alguma pessoa na sua vida, já tem mó tempão que você separou do seu ex, né? Ele vem ali pagando a pensão direitinho, porque ele sabe que você tá ali aguardando, você tá ali em banho-maria, não tem ninguém, se não apareceu ninguém na sua vida, tá tudo certo, ele tá pagando direitinho. A partir do momento, experimenta começar a namorar, meu bem. Experimenta começar a namorar e veja se esse homem vai cumprir com as obrigações dele. Ele não vai, sabe? E aí você vai ter que ficar se humilhando, aí você vai ter que falar assim, poxa, fulano, você não depositou a pensão, que não sei o quê, poxa, a conta tá atrasada, o cartão de crédito preciso pagar, que não sei o quê. E aí você vai escutar gracinha, você vai escutar humilhação, né? Você vai escutar essas coisas que você não quer, você vai se estressar, você vai ter prejuízo, porque você vai ter que pagar juros nas suas contas, porque você tava contando com aquele dinheiro, então você vai ter prejuízo. Então assim, meu amor, evita, né? A gente precisa prezar pelo nosso bem-estar, né? Assim, pra gente ficar zen e tudo mais, ter tudo na mais santa paz. Então, experimenta começar a namorar pra ver se esse homem vai continuar cumprindo com as obrigações dele. Não vai, não vai. O homem fica com orgulho ferido, porque ele acha que ele pode viver a vida dele pra lá, mas você não pode dar continuidade na sua. Você é propriedade particular dele, tem que ficar à disposição dele quando ele te procurar e dos filhos, né? Acabou a sua vida, ninguém mais vai te querer. É tipo assim que eles pensam, né? Eles acham que, não, a mãe só, ninguém mais vai querer ela, e quando aparece assim, aí ficam tudo doido, né? Tudo desesperado, e a forma que eles têm de agredir a você é não pagando a pensão, né? É a forma que eles usam, né? Pra te agredir. Eles nem pensam nos filhos, né? Nessa forma, os filhos nem entram na situação. Eles pensam em te agredir, eles pensam em se vingar de você, né? Então é isso que você precisa ponderar. Então, se você não correr atrás dos seus direitos, logo para deixar tudo resolvido, visitação resolvida, pensão resolvida, aguarde isso, né? Porque a gente colhe aquilo que a gente planta. E se a gente plantou o descanso, né? A confiança nesses caras, é isso que a gente acaba colhendo. Então, toma muito cuidado. Além disso, como não tem nada determinado na justiça, como não tem nada legalizado, formalizado no sentido dele te pagar a pensão, você não vai poder cobrar nada, sabe? Então, quando que você pode cobrar? A partir do momento que a pensão foi determinada, quando saiu lá a sentença do juiz que ele deve pagar a pensão. A partir dessa sentença, a partir dessa data que foi determinada, que você vai poder cobrar. Antes disso, se ele ficou 3, 4, 5, 1 ano, 2 anos sem pagar e você não deu entrada no pedido de pensão, meu amor, esse período para trás aí morreu. Morreu, você se lascou sozinha. Você que arque aí com a escola, com remédio, com a internação, com o uniforme, com a roupa, com o sapato, tudo que você comprou antes dessa determinação judicial, morreu. Então, se você não entrar logo na justiça e esse cara, depois você não tem dinheiro para contratar um advogado, ou entrar, então demora para entrar com uma ação lá na defensoria pública. Então, assim, tudo que for antes da determinação do juiz, você não tem direito, você não vai poder cobrar o retroativo que ele ficou sem pagar e tudo mais. Não vai poder cobrar. Então, quanto antes você entrar na justiça e regulamentar essa situação, é melhor, entendeu? É melhor para você, é melhor para a criança e é melhor para o genitor também, que vai poupar ele de problemas maiores, né? De justiça e tudo mais. Vocês já conversa, faz assim.
Já conversa, já determina logo, né? Já vai lá no consensual, lá, não, eu vou dar tanto, você sabe, não, você sabe que eu preciso de mais, então, então tá bom, eu te dou esse tanto que você precisa e tudo mais, e ficamos conversados, eu visito tal dia, você visita tal dia, e não tem problema, dois adultos resolvendo um problema, né? Resolvendo uma situação em prol da felicidade do filho, em prol do benefício do filho, e tá tudo certo, né? Mas a gente sabe que não é bem assim que acontece, então fica aqui a minha dica pra você, né? Quanto antes, melhor. Eu peço desculpa por estar sendo tão franca com você. Mas, se você ainda não procurou a justiça para legalizar a pensão do seu filho, você está fazendo tudo errado, você está fazendo todo mundo sofrer. Você não está buscando os direitos do seu filho, provavelmente isso vai virar uma briga lá na frente, né? Vai virar um estresse lá na frente, você vai fazer o seu filho sofrer, ou então você vai fazer o seu filho passar por necessidade. Tudo isso por culpa da sua falta de ação, tudo isso por culpa da sua preguiça ou do seu medo ou da sua pena, né? Porque às vezes você tem pena do genitor, você não quer colocar a causa pra frente porque você ainda o ama, você não quer vê-lo envolvido com justiça, tem isso também. Mas aí por pena do genitor você não quer envolver justiça nisso e aí você acaba prejudicando o seu filho em algum momento da vida. Porque se você não conseguir suprir as necessidades do seu filho vai acabar sofrendo, vai acabar faltando uma fruta, vai acabar faltando a mensalidade da escola, vai acabar faltando uma roupa que ele precisa, vai andar com roupa rasgada. Então, você correndo atrás dos direitos dele, você tá assegurando que o seu filho tenha o sustento dele, né? Que não falte nada pro seu filho. E fica que não existe uma solução fácil para um problema difícil. A gente precisa colocar isso na cabeça. Não existe uma solução fácil. Né? Um problema de separação é um problema difícil, é um problema que ninguém deseja, nem eu desejo. Por mim, todas as famílias se manteriam para sempre, né? Na minha cabeça deveria ser assim, mas não é assim que acontece. Então não tem como ser solucionado facilmente muitas vezes, porque a outra parte não quer contribuir ou a outra parte não quer entender a necessidade. Então, e eu sei que se você é homem e se você está me ouvindo aqui e se você é um homem decente, você nem vai ter passado por isso, né? Você não vai precisar chegar nesse nível de haver um estresse por conta de pensão. Você vai honrar com a sua palavra, com o seu compromisso, com o sustento do seu filho, porque você é homem, e você tem palavra, e você é pai e tudo mais. Você sabe da necessidade do seu filho, não precisa, né, eu estar aqui falando pra você o que você tem que fazer. Porque se você for homem de verdade, isso não vai ser um problema pra você, né? Agora, se você for um moleque, se você não tiver palavra, se você não tiver nem aí pro seu filho pode estar passando fome ou frio e você tá pouco se importando, então fica aqui essa palavra pra você, porque você provavelmente vai ser um moleque nesse caso, né? E não um homem de verdade. E provavelmente você vai deixar o seu filho nessa situação. Mas, como não é o caso dos misters que me ouvem aqui, pelo menos eu acredito que não, né? A maioria deles, eu acredito que sejam homens de verdade, né? Que honram e cumprem, honram as suas famílias. Então eu acho que isso não será um problema muito grande para os misters que me ouvem aqui. Porque certamente um homem decente não vai barganhar pelo sustento do seu filho, muito pelo contrário, ele vai querer dar o melhor para o filho. E ele também não vai desvalorizar a mulher que gerou o filho dele, né? A mulher que carregou por 9 meses o filho dele. Ele vai tratá-la com respeito, né? Mesmo que eles estejam separados, o respeito vai se manter, porque ele sabe que aquela mulher é a mãe do filho dele e merece todo o respeito dele, né? Então, assim, não é, a criança foi gerada nela, né? Ela sofreu todas as dores, todas as contrações e tudo mais. Foi gerada nela. Então, se esse homem que você é, né, que tá me ouvindo aí, é um homem decente, essas palavras aqui também servem pra você. Se você ainda não é e quer se tornar, né, faça isso, né? Ouça essas palavras e se torne um homem de palavra, um homem decente, um homem que cuida aí da sua prole, né? Da sua existência, do sangue do seu sangue, né? Então essa criança é sangue do seu sangue. Então se você não é capaz de dar o melhor para uma pessoa que é sangue do seu sangue, você vai fazer o que por quem, né? Essa era a contribuição que eu queria deixar aqui pra você hoje. Eu espero de coração que essas palavras façam um efeito na sua vida e que se você tá me ouvindo, se você tá meio duvidoso aí na questão da criação do seu filho, de dar a pensão e tudo mais, que você não se preocupe com o que essa mulher vai fazer com o dinheiro, mas que você cumpra a sua parte, que você seja homem. E mulher, corra atrás dos direitos dos seus filhos, não fique passando fome.
né? Por conta de que fulano disse que ia dar pensão e não deu. Não deixe seu filho passando necessidade, precisando de uma fralda, precisando de uma fruta, precisando de um leite, né? Corra atrás dos direitos do seu filho, né? Então, se seu filho passar necessidade nesse caso, saiba que a culpa não é do genitor, a culpa é sua que não correu atrás dos direitos que já estão determinados ali pra você, tá bom? Um beijinho pra você, eu espero ter contribuído com a sua vida. Se eu contribuir, não esquece de se inscrever nesse canal. Eu preciso da sua ajuda, preciso fazer esse canal crescer, preciso do seu joinha pra saber se eu ajudei mesmo, né? A única forma de eu saber se eu contribuí com a sua vida ou não é se você deixar o seu like aqui e colocar aqui nos comentários. Vamos aí conversar a respeito, tá bom? Um beijinho e eu te vejo no próximo vídeo. With you, I don't ever feel calm.